E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, vamos falar sobre o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro que aconteceu na noite dessa quarta-feira em Itaquera, né? Como vocês já sabem, eu estou gravando agora vídeo de pós-jogo no dia seguinte, as partidas do Corinthians, pra mim é melhor, tá? Gravar depois. Como vocês já sabem, como eu já falei antes, tá? Então, estou aqui gravando o pós-jogo aí para falar sobre esse empate em casa contra o líder do Campeonato Brasileiro, pois é, o Cruzeiro, que vem de uma boa sequência de resultados, não perdem faz tempo o Cruzeiro, e o Corinthians numa sequência ruim, um clássico desastroso, derrota para o Bragantino em casa, enfim, né? Já sabemos a sequência de merda do nosso time, né? Então, vamos falar sobre esse jogo, né? As minhas opiniões sobre esse jogo do Corinthians. E, bom, se não me engano, foi o jogo de número 15, né? Jogo número 15 do Dorival aí no comando do Corinthians. E eu posso dizer que, bom, foi um dos melhores jogos do Dorival pelo Corinthians, talvez, junto com o empate do Atlético Mineiro, né? Foi 0-0 na Arena MRV, a vitória contra o Inter na Arena 4-2, né? Foi um bom jogo do Corinthians. Faltou o gol, né? Faltou o centroavante, faltou o Yuri Alberto. Pois é, Yuri Alberto faz muita falta nesse time, galera. Meu Deus do céu. Ele nunca se machuca. Nunca. E quando se machuca, sempre volta rápido. Agora deu de machucar, sei lá o que ele machucou direito. Foi a lombar, não foi? Agora tá demorando uma eternidade pra voltar o Yuri Alberto, cara. Uma eternidade. Meu Deus. Quando a gente precisa dele. Aí o meu medo é ele voltar, aí o Garro ou o Memphis machucar, porque tá difícil, cara. Os três não jogam juntos desde a pré-história. Tá difícil, cara. Meu Deus. Parece que ele pode voltar aí contra o Botafogo, talvez ser relacionado. E contra o Palmeiras, semana que vem na Copa do Brasil, talvez ele já esteja disponível para começar jogando. Esperamos, né? Porque o Yuri Alberto faz muita falta, cara. O Dorival já testou Thales Magno, Romero, Hector, Guinegão, nenhum deles dá conta, né? Nenhum deles dá conta. Aliás, se eu fosse o Dorival, sem o Yuri, eu testaria o Memphis sozinho lá no ataque. Pois é, sem o Yuri, eu testaria o Memphis sozinho no ataque, jogando como um falso 9, sei lá. Em vez de colocar o Thales, o Romero, ou qualquer um no lugar do Yuri, coloca mais um no meio de campo. Deixa o Memphis como um falso 9. Eu tentaria isso, porque Thales não funciona, Romero não funciona, nenhum funciona no lugar do Yuri, né? Mas o Dorival insiste em tentar colocar alguém. Nesse jogo, ele pensou, vamos ver se o Thales Magno faz alguma coisa. Pois é, testou Memphis e Thales no ataque. E o Thales é um jogador inoperante, se esconde, tomou bronca no jogo do Ramalho, não foi? Ele se esconde no jogo, não dá opção, não dribla, não cria nada. O Thales Magno é um jogador inoperante no ataque. Então, assim, não que Romero, o Guinegão ou Hector sejam diferentes, né? Mas, bom, vamos analisar o jogo, né? O Corinthians que começou o jogo assim... Bom, o Cruzeiro começou com a posse de bola, começou envolvendo, começou com domínio. O Corinthians foi encaixando a marcação, né? Principalmente no meio de campo, o Matheus Pereira começou a ser bem marcado. O Caio Jorge sempre tinha alguém em cima dele, né? O André Ramalho e o Gustavo Henrique foram muito bem na partida. A dupla de zaga, que tem que ser a titular, sem Kaká, sem Félix Torres. A dupla é Gustavo Henrique e André Ramalho. Ponto. Foram muito bem. Muito bem. O André Ramalho, cara, sensacional. Eu arrisco a dizer que foi o primeiro jogo bom do Ramalho nesse ano. Eu arrisco a dizer. Meu Deus, finalmente o Ramalho foi um jogador
perto do que foi ano passado. Finalmente, hein? Demorou, mas foi, né, Ramalho? Meu Deus. E o Gustavo Henrique, que graças ao senhor Charles, jogou o jogo inteiro com uma touca na cabeça, né? Porque com 1 minuto de jogo, o Charles foi lá, dividiu a bola com o zagueiro dele e machucou o zagueiro dele. Parabéns, Charles. Parabéns, você conseguiu. Ai, meu Deus do céu, viu? Aí ficou sangrando toda hora, sujou a camisa de sangue. Ê, Charles, meu Deus do céu. Mas enfim, o Gustavo não atrapalhou o Gustavo no jogo, assim, não muito, né? Atrapalhou um pouco, mas não o suficiente pra ele cometer uma falha. Foi muito bem o Gustavo Henrique. Hugo Souza, assim, não precisou fazer defesas muito difíceis. Teve uma ou outra que o Cruzeiro arriscou, mas ele foi seguro ali e tal. Quem trabalhou mais acabou sendo o Cássio, né? No chute do Memphis, no segundo tempo, que o Cássio foi buscar ali no ângulo, né? Enfim. Então o Corinthians encaixou a marcação ali, começou a ter um pouco mais de posse de bola, mas terminou o primeiro tempo sem finalização. Né? Uma coisa que eu fiquei assim, né? Terminar um tempo jogando em casa sem chute a gol fica difícil, né? Aí a gente vê o quão o sistema ofensivo do Dorival Júnior é um negócio assim, meu Deus, né? Ele conseguiu piorar aí em relação ao Ramon Dias, né? Pelo menos com o Ramon, o Corinthians conseguia criar, com o Dorival nem isso consegue. E sim, eu já vi jogos do Corinthians sem Memphis, sem Yuri, com Garro e Romero e Carrijo e Thales Magno e o time conseguindo criar. Com o Ramon Dias, com o Dorival você não vê. Você não vê. E a desculpa dele mas eu não tenho Yuri Alberto, o que eu posso fazer? Se vira, né, Dorival? Com o Ramon Dias dava, por que com você não dá? Não que eu queira Ramon Dias de volta, mas eu fico me questionando. Eu já vi jogos do Corinthians sem Yuri no ataque com Ramon Dias, e o Corinthians conseguia criar. Agora o Dorival vai ficar com essa desculpa? Eu vi a entrevista coletiva dele. Sem Yuri fica difícil. Sem os três juntos, Garro, Memphis e Yuri fica difícil. Eu sei que fica difícil, mas não é desculpa. Não é desculpa. Eu entendo a perda do Yuri, eu entendo. Faz muita falta, mas não dá pra usar isso como desculpa só. Pô, o time não constrói nada, uma dificuldade enorme pra criar. Claro que tem um jogador ou outro que tá devendo, mas cara... Mas enfim, né? Teve só um chute no primeiro tempo, aliás, que marcaram impedimento no lance, né? Então não contou como finalização. Foi uma falta que o Garro rola, o Memphis finaliza, o Cássio defende ali de manchete. Só que o Bidu atrapalhou o Cássio e marcaram impedimento. Então não valeu como chute a gol, né? Mas foi numa cobrança de falta. Não teve chute de fora da área, não teve nada. Pô, a zaga do Cruzeiro também foi muito bem no jogo. O Fabrício Bruno anulou o Memphis. Olha, o Memphis ficou no bolso do Fabrício Bruno. Meu Deus do céu, cara. Que partida do Memphis, olha. Ele até tentou ali um lance ou outro, mas cara, ele perdeu quase todas pro Fabrício Bruno, Memphis, cara. Meu Deus, que fase do Memphis, que fase. Mas aí chegou no segundo tempo, um jogo amarrado, a marcação ainda encaixada. O Cruzeiro, assim, não teve nenhuma chance clara. Bom que o Cruzeiro também não fez um jogo bom. Eles erraram muitos passes, né? Eu vi que o técnico do Cruzeiro culpou o gramado, que era um gramado muito rápido, né? Ele realmente fez isso. O técnico do Cruzeiro culpou o gramado do Corinthians pelo fato do Cruzeiro errar muitos passes, que eles não estão acostumados com o gramado molhado, muito rápido. Ou seja, ele quis dizer que o time dele não está acostumado a gramados bons. E por isso eles erravam muito passe. É inacreditável, né? Mas enfim, né, gente? As melhores chances, principalmente no segundo tempo, foram do Corinthians. Teve o chute no Memphis, que o Cássio pegou, um bom chute. Aliás, foram 2 chutes do Memphis, não foi? Teve uma que foi no canto, que o Cássio pegou, e a outra que foi por cima, que o Cássio pegou no ângulo, né? Não foi 2 chutes? Eu acho que foi. Aí no escanteio, teve a cabeçada do Gustavo Henrique, não foi? E o tal do Djalma tira antes da bola entrar, cara. Pô, eu tinha visto o gol, velho. Cabeceada no cantinho. Eu já vi Cássio tomando gol assim pelo Corinthians. Eu já vi o Cássio tomando gol assim e o desgraçado do zagueiro me tira antes da bola entrar no canto, cara. Antes da bola entrar no canto, o zagueiro do Cruzeiro afasta, cara. Eu fiquei muito puto. E aí terminou 0-0. Assim, um desempenho bom do time, claro. Precisavam sim dar uma resposta pra torcida depois do desastre do Morumbi. Mas
É assim, né, gente? Em casa, com a torcida pressionando, com a torcida em cima, aí eles não têm coragem de não correr, né? O jogador do Corinthians, na arena, meio que a torcida obriga eles a correr. Porque ai do jogador que fica andando, como foi o senhor Félix Torres no Morumbi. Ai dele se fazer isso na arena. Na arena, aí eles conseguem mostrar alguma coisa. Isso que é engraçado, né? Isso que é engraçado. Aí chega fora de casa, aí esses jogadores mostram quem eles realmente são, né? Na arena é fácil correr, fácil se empenhar, fácil ter raça. Aí chega fora de casa, um bando de mula. Chega como visitante, pra que correr? Pra que se esforçar? Né? Mano, eu já tô acostumado com isso. Fora de casa, esses jogadores mostram quem são. Aí o Mateuzinho, eu vi que ele falou que eles fizeram um acordo depois da derrota pro São Paulo, coisa e tal, pra ver se melhora e tal. Beleza, fizeram um bom jogo contra o Cruzeiro, verdade. Agora é o Botafogo no Rio. É o Botafogo. Não tem Martínez e não tem Garro. Pois é, estão suspensos. Eu quero muito ver a postura contra o Botafogo. Outro jogo como visitante. Pode perder? Pode. Botafogo tem um bom time, é forte em casa. Eu quero ver a postura. A postura que eu quero ver. Né? Eu quero ver a postura. E se não me engano, o Botafogo nem jogou essa semana, né? Folgou porque ia enfrentar o Grêmio, mas o jogo foi adiado. Né? Então eu quero muito ver a postura no Newton Santos. Se for a mesma do Morumbi, porque é jogo fora de casa, aí fica difícil. Né? Eu quero só ver a postura no Newton Santos. E depois é clássico, contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Quero só ver, tá? Mas enfim, né, gente? O desempenho pra mim foi bom, os jogadores correram, se empenharam, poderiam ter vencido o jogo. Eu vi até gente falando que, pelas circunstâncias, o empate contra o líder é bom, coisa e tal. Pela realidade dos bons times, pela realidade dos times, né? Pela realidade dos times, o empate é bom, assim. Gente, pra mim, um empate em casa, em um jogo valendo 3 pontos, em qualquer circunstância, pra mim é ruim. Pra mim, tá? A não ser que seja um empate, que seja um mata-mata que classifique. Tipo, na final do Paulista, o empate em casa com o Palmeiras foi bom, garantiu o título, porque venceu o primeiro jogo. Aí beleza, aí é uma coisa. Mas Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos, você empata em casa, pra mim é ruim. Ainda mais quando você cria mais chances que o adversário, é melhor que o adversário, porque pra mim o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro. Se tinha um time que merecia vencer, era o Corinthians, pra mim, tá? Então quando você cria a chance pra vencer, você joga melhor e não vence, pra mim é ruim. Mas era o líder. Mas a sequência do Cruzeiro era melhor. Eles vinham bem. Tô nem aí, cara. Jogou melhor, tinha que ter vencido, acabou. Tô nem aí. Eu entendo as realidades dos times, eu entendo, mas o resultado pra mim foi ruim. Deveria ter vencido. Seria a melhor resposta que eles dariam depois da derrota pro São Paulo. Ganhar do líder em casa. Um líder que não perde faz tempo, deveria ter vencido. Mas o Yuri faz falta. Né? O sistema ofensivo do time do Dorival não existe. Né? Teve chances, a bola não entrou de novo. Como não entrou contra o São Paulo. Né? Então, pra mim, o resultado sim foi ruim. Eu não comemoro, não. Tá? Se fosse no Mineirão, por exemplo, esse empenho no Mineirão, na casa do Cruzeiro e um empate, aí beleza, aí é fora de casa. Mas em casa, eu não considero um resultado bom. Tinha que ter vencido, tá? Tô nem aí a realidade dos times. Eu não tô nem aí, gente. Tô nem aí. Pra mim tinha que ter vencido e ponto. Tá? Mas o desempenho foi bom. Foi bom o desempenho. Pelo menos isso, né? Pelo menos correram, se empenharam. Não fizeram feio pra torcida. Pelo menos isso. Tá? E é isso, tá, galera? Não tem mais o que falar desse jogo. Bom, como vocês sabem, estourou essa semana aí um monte de coisa em relação aos ex-presidentes. Augusto Melo agora virando réu, né? Ele vai ser julgado agora, no caso vai de bet. Não só ele, como os outros lá que estavam com ele, né? E aí, acharam mais coisa do Andrés e do Duílio, que usaram o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais, né?
Andrés e Duílio usando o cartão do Corinthians para gastos pessoais. E eu tenho quase certeza que o senhor Roberto de Andrade deve ter feito isso também, né? Inacreditável, cara. Se escavar mais, acha mais coisa. Inacreditável. E assim, gente, eu não falo muito disso porque, assim, já tem canais do Corinthians no YouTube que tem muito mais alcance do que eu. E esses canais já estão falando sobre isso. Então, assim, eu prefiro falar mais do jogo, né? Eu até falei há uns meses atrás que eu prefiro mais me preocupar com o fator dentro de campo do que o extra-campo. Sabe, eu tô cansado de me preocupar no extra-campo. Já tem gente cobrando esses caras com mais alcance do que eu. Sabe, eu prefiro falar do time dentro de campo mesmo. Sabe, olha, é tanto estresse com o time dentro de campo, aí, entendeu? Se eu chegar aqui e ficar xingando o Andrés, o Augusto, assim, eu tenho um ódio assim, eu tenho um ódio enorme pelo Andrés, pelo Duílio, pelo Augusto agora, os caras que acabaram com o Corinthians, eu tenho um ódio gigantesco por eles. Mas todo corintiano tem esse ódio que eu sinto, você tem também. A indignação que a gente fica de ficar sabendo essas coisas. Sabe, e fora as coisas que a gente ainda não sabe, né? Então assim, eu prefiro nem falar muito sobre isso. Nessa quinta-feira vai ter um protesto no Parque São Jorge, né? Teve a convocação geral para qualquer torcedor ir lá protestar nessa quinta-feira. Eu infelizmente não posso ir, até gostaria, mas infelizmente eu não posso ir. Mas enfim, né, gente? É difícil quando você tem. É difícil quando você tem derrotas dentro de campo, o time tá jogando mal, né? E aí você pega o extracampo, você não vê nenhuma luz no fim do túnel, aí que fica mais difícil ainda, né? Essa é a pior parte. Mas é isso, né, gente? É isso. Tá foda a nossa situação, né? Toda hora notícia ruim no extracampo e dentro de campo o time tá difícil. Tá difícil no dentro de campo o time andar. Mas é isso. Empatamos com o líder, 0-0 em casa, desempenho bom, mas pra mim resultado não tão bom, pra mim, tá? Próximo jogo do Brasileiro é o Botafogo no sábado, lá no Rio, tá? E é isso, tá? Comente o que vocês acharam do jogo, e é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou e vai, Corinthians! Um dia, quem sabe?